Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui a mais uma aula. Nessa aula você vai me acompanhar aqui a resolução de algumas atividades, tá? Relacionada à disciplina de matemática, conteúdo de conjuntos, tá ok? Então vamos falar sobre algumas formas de leitura, de análise, de interpretação de conjuntos e também algumas formas de raciocínio e de utilização de diagramas para resolução de questões, beleza? Tamo junto. Se puder já ir deixando teu like, se não for inscrito, se inscreva no canal, compartilha com a galera e deixa teu comentário. Desde já, muito obrigado. Vamos às resoluções. Pois bem, meus queridos alunos, vamos à nossa resolução, tá? As questões que eu escolhi para fazer as nossas resoluções não seguem uma numeração em ordem, tá? Então desconsidere essa numeração. Essas questões fazem parte de um material que eu utilizei em sala de aula com os meus alunos. Esse material eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo para quem quiser baixar, tá ok? Pois bem, vamos lá. Essa questão aqui, pessoal, é uma questão simples, bem básica. Eu quero focar em duas coisas aqui com vocês. Primeiro, na leitura do conjunto, o padrão de leitura. E segundo, na interpretação dele, tá bom? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Desculpa o nariz, eu tô meio com alergia, então o nariz vai ficar fungando algumas vezes no vídeo. Tá bom? Bom, a questão diz o seguinte: considere os seguintes conjuntos. Então, nós temos os conjuntos, e aí ele pede para, dentre esses conjuntos, a gente classificar quem é o vazio, quem é o unitário, e que contém mais, ficou faltando uma informação, mais do que 2 elementos, tá? Então, a gente vai listar conjuntos que são vazio, conjuntos que são unitários, e se algum desses conjuntos tiverem mais do que 2 elementos, vai se enquadrar na letra C. Beleza? Pois bem, vamos a eles. Lembre-se, para a gente fazer a leitura de um conjunto, por exemplo, a gente tem aqui no conjunto P, fazendo a leitura dele, a gente vai ter aqui, nesse início, um x barrinha x. O que é esse x barrinha x, pessoal? Tá? De maneira geral, um conjunto ele vai ter seus elementos. Então, a gente tem duas formas de escrever esses elementos. Ou a gente vai listar esses elementos, ou a gente vai escrever uma condição geral. Nesse caso dessa questão, ele está nos dando condições. Ele está descrevendo a característica geral daquele elemento, que torna aquele elemento integrante do nosso conjunto. Pois bem, a gente sempre vai escolher uma letra, nesse caso é o x, e vem com uma barrinha. Essa barrinha a gente lê tal que, tá? Então, só para a gente ter aqui, ó, x, x é quem? Meu elemento, barrinha, barrinha significa tal que. E o que essa barrinha tal que vai dizer para mim? Ela está dizendo, olha, esse cara aqui é um elemento do meu conjunto, mas esse elemento precisa cumprir uma condição. Então, depois da barrinha, vem uma condição. Tá? Para ele ser elemento desse conjunto, ele tem que satisfazer esta condição. Tá bom? Então, eu vou pensar nesta condição e em todos os valores, números, pessoas, grupos, animais, sei lá, o que tiver dentro dessa condição, que eu posso cumprir esta condição e utilizá-la para classificar os elementos do meu conjunto, criar, listar estes elementos, beleza? Então, por exemplo, no P, ele diz que eu tenho elemento x que tem uma condição tal que o x precisa ser o quê? Um divisor positivo de 3. E aí eu vou ter que saber o que é divisor, como encontrar um divisor positivo. Bom, a gente sabe que no caso do 3, só existem 2 elementos, que é o 1 e o 3.
Por quê, professor? Porque na hora de eu fazer a divisão pelo número 3, né? Se eu pegar 3 dividido por 1, né? Vai dar 1 vezes 3. E o resto da divisão vai dar 0. Então, a divisão é exata. Então, divisão exata, o número que está dividindo é divisor. Beleza? É essa a ideia. Então, a gente vai ter no conjunto P, olha só, conjunto P, se eu fosse listar, o 1 cumpriu a condição de ser divisor do 3. Então, ele, portanto, ele está dentro do conjunto P. Aí eu vou tentar. Número 2. Bom, será que o 2 divide? 3 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2 é o próprio 2 e vai sobrar 1 na divisão, né? O resto é 1. Logo, a divisão não é exata e aí não é divisor. Portanto, o 2 eu não posso colocar aqui. E aí eu vou para o próprio 3. E a gente sabe que um número é divisor dele mesmo. O 3, né, vai ser divisor do próprio 3. Fechando assim o nosso conjunto P. Viu só? Então, eu li o meu conjunto P, identifiquei a condição e dentro do que a condição me propõe, eu fui pensando em valores, testando essa condição para poder listar, ou pelo menos ter uma ideia da listagem de todos os elementos que fazem parte do meu conjunto P. É esse o procedimento que a gente vai fazer para o conjunto Q, para o conjunto R e para o conjunto S. Tá bom? Observa que o conjunto P tem 2 elementos. Então, ele não é vazio, ele não é unitário, ele logo se enquadraria na letra C. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então, para o conjunto Q de queijo. Conjunto Q, olha só, x tal que x, né? Ou seja, x é um elemento com uma condição de que o x seja um número natural e negativo. Bom, isso aqui é bem conceitual. Quem são os números naturais? Aí você precisa lembrar da tia Carochinha, quando ela explicava os números naturais. Números naturais começam lá no 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Por quê? Porque os naturais, eles são números, né, para contagem. Eles não têm negativos. A gente vai ter a inclusão do sinal de menos dos números negativos quando a gente trabalha o conjunto dos números inteiros. Então, o número negativo, menos 2, ele é um número que pertence a outro conjunto, os dos inteiros. Se eu estou te falando isso, obviamente não existe, não tem a possibilidade de nós encontrarmos um número, né, negativo e ao mesmo tempo natural, certo? Se não tem número negativo e não que seja ao mesmo tempo negativo e natural, né, pela diferenciação numérica deles dois, obviamente que isso daqui vai ser o vazio, que a gente representa pelo zero cortado. E a letra, o conjunto Q seria classificado como vazio, pertencente aqui à resposta da letra A. Certo, gente? Conjunto R. Conjunto R, x tal que x é positivo e par. Beleza? Então, positivo e par. Para ser um número par, tem que ser divisível por 2. Então, você vai pensando 2, 4, 6, 8, 12, 14, 36. Né? Qualquer número que termine aí com números pares, né, vai ser divisível por 2 e, consequentemente, vai ser um número par. Beleza? E terminados em 0 também. Ok? Então, ele precisa ser positivo e ele precisa ser par. Então, se a gente fosse listar, observe que a gente teria 2, 4, 6, 8, né? 10 e assim sucessivamente. Não teria um fim específico, né? É um conjunto muito grande. Você pensa em 1 milhão. Aí eu tenho 1 milhão e 1, 1 milhão e 2, 1 milhão e 4, né? Desculpa, 1 milhão e 1 não. 1 milhão e 2, né? 1 milhão e 1 é ímpar. 1 milhão e 2, 1 milhão e 8, 1 milhão e 128. Então eu tenho números pares cada vez maiores. Logo, o meu conjunto R é um conjunto infinito. Ele tem uma gama de valores que eu não consigo colocar todos, escrever todos numa lista. Beleza?
Logo, o meu conjunto R aqui, ele contém mais de 2 elementos e ele seria uma resposta enquadrada na letra C. E para o fim, né, a gente tem o nosso conjunto S, vou escrever ele bem aqui, ó, conjunto S. Quem seria o nosso conjunto S? X, tal que X é primo e está entre 90 e 100. Pois bem, o que é um número primo, pessoal? Um número primo é aquele que, se eu for pegar este número e for testar as divisões, por exemplo, se eu pegar lá número 4, eu posso pegar 4 e dividir por 1, dividir por 2, dividir por 3 e dividir por 4. A gente sabe que vão ter algumas divisões que vão ser exatas. Então, por exemplo, 4 dividido por 1 vai ser uma divisão exata. 4 dividido por 2 também é divisão exata. E 4 dividido por 4 também é divisão exata. Logo, 4 não vai ser um número primo. Não será um número primo. Por quê? Porque na ideia do 4, até anotar aqui, ó, divisor do 4, né, é o 1, o 2 e o 4. Então, eu tenho um elemento aqui, tá, a mais. Para ser número primo, ele só vai admitir divisor, o 1 e ele mesmo. Como eu tenho um número que não é o 1 e não é ele mesmo, dividindo, dando exato, logo o 4 não é primo. Então, qual é a ideia? Como ele quer um número primo entre 90 e 100, eu vou pegar lá 91. Será que dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7? Né? Geralmente a gente faz o teste com esses números, tá bom? Até o 7, tá? 92 é par, dá para dividir por 2, já não é primo. 93, poxa, dá para dividir por 3, já não é primo. 94, novamente é par. Então a gente vai fazendo o teste das divisões. A gente vai chegar no número, tá? Esse número vai ser o 97. E quando a gente chegar no 97, você vai descobrir, tentando fazer essas divisões, você vai descobrir que o 97 só dá para dividir por 1 e por 97. Não dá para dividir por 7, não dá para dividir por 8, não dá para dividir por 6, por 3, nem por 5. Então, a gente fica com uma única divisão com dois divisores específicos para esse número, que é o número 1 e ele próprio. Portanto, ele é, assim, um número primo. E sendo um número primo, o único número primo entre 90 e 100, a gente só tem esse valor, logo ele é um conjunto unitário, porque só tem um elemento, e ele seria uma resposta para a letra B de bola. Certo? Show de bola? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, ou me procure através do meu contato para a gente sanar essa dúvida.